Olá, meus caros, estamos iniciando nesta oportunidade mais um Gospel News aqui pelo conteúdo edificante, de uma forma um pouco diferente, com a gravação em vídeo e também a notícia aí na tela. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, lembrando que essa edição é do dia 8 de fevereiro de 2019, na apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Vamos, sem mais delongas, às principais notícias para o Gospel News. E a gente não poderia começar esse Gospel News esclarecendo ou falando acerca da tragédia que ocorreu no Ninho do Urubu, no CT, Centro de Treinamento, ali na Gávea do Flamengo. Vamos então à notícia. Jogador Anjo entrou nas chamas e arriscou a vida para salvar amigos. Nessa sexta-feira, dia 8 de fevereiro, o Flamengo viveu uma grande tragédia. O centro de treinamento do clube, o CT, acabou pegando fogo. 10 atletas, na realidade foram 6 atletas e 4 funcionários, acabaram falecendo carbonizados. Ainda são apurados os motivos. Na realidade, o motivo, e que tem indício bem forte, seria um curto-circuito no ar-condicionado. Inclusive, um dos jogadores teria visto o princípio de fogo no seu quarto e começou a fazer alarde, saiu correndo, deixou tudo. No entanto, infelizmente, alguns não conseguiram então se safar ou se livrar das chamas, outros ficaram asfixiados, né? Com exatamente as chamas, né, inalando aquelas chamas tóxicas, e vieram, lamentavelmente, a óbito. Inclusive 2 aqui do meu estado, um de Indaial e outro da capital de Florianópolis, já que todos esses jogadores que estavam no alojamento eram de outros estados. Os que eram do Rio foram liberados para voltar para sua casa pernoitar, tá? Então vamos ver mais aqui algum detalhe. Aos poucos, grandes histórias das vítimas são reveladas. Uma delas é a do jovem Felipe Cardoso, de apenas 15 anos. Ao sentir cheiro de fumaça, ele entrou no quarto onde alguns de seus colegas estavam. No meio das chamas e com as próprias mãos, ele salvou 2 amigos que estavam dormindo. Teve essa, muitos acabaram falecendo dormindo, né? Ou naquela madorma, assim, meio que sonâmbulo, vamos dizer assim, né? Meio dormindo, meio acordado. Mais tarde, o jogador ligou para o pai chorando e lamentando o fato de não ter conseguido salvar mais pessoas por meio de uma rede social. Felipe, que sobreviveu à tragédia, contou parte da sua história. Incêndio ocorreu no meu quarto, só tenho que agradecer a Deus. Foi esse que eu citei, que deu entrevista dizendo que teria sido, em tese, então, curto-circuito no ar-condicionado. Agradecer a Deus porque consegui acordar e escapar da morte. Deus conforte meus irmãos, disse Felipe ao falar sobre o assunto. Muitas pessoas se solidarizaram com o jovem atleta e mandaram mensagens positivas diante de tanta dor. Que a sua carreira seja abençoada, nosso destino está nas suas mãos. Enfim, vários. Inclusive, interessante falar, até mesmo o Vasco da Gama, o rival do Flamengo, manifestou aí condolências nesse caso e que estava à disposição do Flamengo, né? E para lamentar, tivemos aí alguns comemorando ou citando algumas frases impensadas nas redes sociais, maldosas, principalmente do time rival. Em contrapartida, a direção do Vasco se manifestou, claro, em ato de solidariedade. Inclusive também o time da Chapecoense, que passou por uma tragédia, claro, muito maior do que esta, mas dá para se ter uma noção, né? E se solidarizou também, dentre outros, né? O Romário falou, enfim. É lamentável, né? Nós teríamos, ou pelo menos teria, jogos da Taça Guanabara foram adiados, né?
3 dias de luto decretou o governador e o prefeito do Rio de Janeiro, tanto o governador Witzel e também o Crivella. Ainda estão para ser apuradas, né, há investigações, para ver se foi realmente o curto-circuito. A princípio, é isto, né? E como já citei, tem a questão da precariedade, assim, do ambiente, talvez não seja tanto, mas que é mais desfasado do que o atual, que é para os jogadores profissionais, isso é, né? Para os jogadores profissionais tem mais cuidado e tem mais luxo do que para os de categoria de base. Inclusive, segundo informações que eu estava vendo no programa esportivo da Bandeirantes, é, a Renata Fã falava que teria também alguns alvarás que não estavam liberados, ou seja, não tinha regularidade local, não tinha inspeção, eu já tinha passado o prazo da validade, inclusive. Então, é isso que deve ser analisado também, algo que remete até àquele caso da Boate Kiss, os laudos que precisam, né, do corpo de bombeiros, da inspeção, etc. E por conta disso é que acontece, né, essas catástrofes, essas tragédias, quer se economizar, e aí, em contrapartida, vidas que são mais preciosas do que o dinheiro vão, né, inocentes, joias raras, com o futuro todo pela frente aí, né, isso é realmente complicadíssimo e esses que contribuíram, entre aspas, para isso têm que pagar, né? Tem que realmente serem responsabilizados por essa tragédia, fatalidade. Vamos girando aqui as notícias no Gospel News. Vamos a outra muito interessante e até no âmbito político, com relação ao Gilmar Mendes, né? Que também está aí envolvido em alguma polêmica. Vamos ver se aqui no site do UOL fala exatamente a notícia que eu tinha visto separado aqui. Vamos lá. Gilmar Mendes, receita não pode ser convertida numa Gestapo. Vamos lá. Vamos ver o que o Gilmar Mendes está dizendo aí. O ministro Gilmar Mendes, do STF, Supremo Tribunal Federal, desta sexta-feira, disse ao Estadão que a receita não pode ser convertida no Gestapo, em referência à política do regime nazista que investiga e tortura opositores ao regime de Adolf Hitler. O ministro vê quebra de sigilo e uso político do órgão na apuração sobre possível lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Estuda processar os auditores fiscais responsáveis pela investigação. A receita não pode ser convertida, como já disse, em Gestapo ou num organismo de pistolagem de juízes e promotores, disse Gilmar à reportagem. Agora, se eles fazem isso com o ministro do STF, o que não estarão fazendo com o cidadão comum? Completou. Procurada, a Receita Federal disse que não comentaria as declarações do ministro. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e ao secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, que adote providências cabíveis em torno de uma apuração de auditores fiscais da Receita Federal sobre possíveis fraudes de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência por parte de Gilmar Mendes e familiares. O pedido de providências atende a pedido do próprio Gilmar para que não haja ou não venha a ter nenhum fato concreto nos documentos obtidos pela coluna Radar da revista Veja. Então, o senhor aí, Gilmar Mendes, estará sendo investigado, né? E tem que ser todos, né? Independente de partido, independente de cargo, de poder judiciário, legislativo, executivo, todos. A justiça tem que ser feita, porque a corrupção é enorme. Por conta disso, os brasileiros estão sofrendo. Não tem moradia, não tem o cumprimento dos direitos sociais que está na Constituição, não tem saúde, não tem previdência, não tem segurança pública, não tem educação e etc. Tudo por conta desses corruptos, desses larápios
desses ratões aí que o povo, inclusive, elegeu, colocou lá, né? Porque enganaram o povo com promessas de programas sociais, isso e mais aquilo, que não resolveram absolutamente nada. É apenas uma espécie de placebo, de efeito placebo, dá aquela sensação de coisa boa, que vai resolver algum problema, mas não resolve absolutamente nada, principalmente aí questão de programas sociais, como Bolsa Família, que poderia ser muito maior e é muito inferior, fica muito aquém da necessidade do povo. Em contrapartida, eles têm auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio refeição, auxílio aquilo e várias outras benesses, fora o próprio salário limpinho na sua conta bancária. Então, isso tem que ser realmente investigado, até porque eles têm esses benefícios, têm um salário e ainda vão larapiar, vão roubar, vão furtar da nação. Não dá para admitir umas coisas dessa. Eu não estou aqui dizendo que o Gilmar Mendes esteja já culpado, mas poderá ser, e falo no âmbito geral, todos que estejam envolvidos, ou que há indício, há de ser investigado, seja de PSL, seja de PT, seja de qualquer partido. Porque não precisa resolver a questão, por exemplo, da presidência com reforma extremista. Há de ter uma reforma porque tem muita incongruência. Por exemplo, tem alguns aí, principalmente ministros, gente do Executivo, Legislativo e Judiciário, que tem uma aposentadoria total, né, em pouco tempo, em contrapartida o cidadão de bem não tem. Isso tem que ser mudado. Agora, não para prejudicar o cidadão de bem comum, aquele que é o pobre, o necessitado, tá? E vamos aguardar aí que tudo pode acontecer e há de ter, então, noção de tudo e, se possivelmente fazer até manifestações, fazer, né? Para que isso não ocorra. E como dizia, não é tão necessário, às vezes, uma reforma extremista na Previdência se for combatida a corrupção, né? Vamos à terceira notícia aqui no Gospel News. Comente, dê o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se puder ajudar o canal para a gente melhorar aqui na confecção dos vídeos e também por conta de outros problemas que a gente pode ter aqui, que é necessário ter alguma verba, porque sempre tem um custo. Então, ajude o canal, abaixo terá as informações para você depositar alguma quantia para nos ajudar nesse sentido, ok? Vamos seguindo então com a terceira e última notícia. Eu tinha separado aqui, vamos ver se está ou continua aqui. Era uma notícia até um pouco lamentável, né? Nós temos aqui uma notícia da Damares e outra notícia lamentável, até muitos já ouviram falar, né? Que era aquele vídeo do deputado do PSOL que disse que Bolsonaro está para morrer. Fugiu da entrevista do site Antagonista e agora parece que pediu desculpas, né? Os exageros aí e gente torcendo. Aquilo que eu falei, teve gente lá zombando, brincando da morte dos meninos do Flamengo porque torce para outro time, para o time rival do Flamengo, como o Vasco, ou o Fluminense, ou o Botafogo. E não olham, não enxergam que existe ser humano. A mesma coisa, torce para a morte do presidente e não vê ser humano, né, por trás do presidente. A mesma coisa, aconteceu aquela tragédia em Brumadinho, estão torcendo, aliás, não nem estão torcendo, já estão vibrando por ter ocorrido aquilo, porque Minas Gerais votou em peso para o Bolsonaro, então é problema do governo Bolsonaro. É lamentável. As pessoas estão perdendo o amor, e isso é cumprimento de palavra de Deus, que disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, e como tem, aliás, como tem, perdão, né? Por conta de ideologia, de partidarismo e de falta de equilíbrio. Lamentável não é os ímpios assim procederem, lamentável é pessoas dizerem que são cristãs e se procederem dessa forma, ou fazerem isto, né? Vamos aqui
Ó, o documento da Receita Federal aponta suspeita de fraude, nós já falamos. Vamos à última notícia, essa aqui que eu tinha separado. Damares apresenta nova secretária ex-feminista, ela é como uma filha, apesar de já ter notícia que a mesma teria negado. Mas vamos a essa notícia aqui, que é interessante, né? Vamos lá. Apesar desse site aqui não ser uma coisa muito confiável, né? É bem tendencioso. Bom, vamos pegar o outro, eu não confio muito nesse diário aqui não, porque esse mesmo inclusive falou algumas besteiras na época do Cabo Daciolo. Vamos ver se a gente encontra a notícia. Se não encontrar, a gente fica então só com a manchete, porque de fato a gente já entende até do que seria. Então a Damares está aí para colocar uma ex-feminista, e ex-feminista essa que realmente era uma feminista ferrenha e defensora de Simone de Beauvoir e tal. E agora, né, vai defender a mulher como a mulher deve ser defendida, sim, né, mas não com lacração, não com esse tipinho aí perdão, descer o nível para reivindicar direitos. Vamos aguardar porque não se tem algo preciso se realmente ela vai assumir a Secretaria da Mulher, né? É uma indicação que a Damares queria. Ok, então essas foram as notícias aqui no Gospel News. Deixe seu like, comente. Nós temos até aqui uma manchete interessante. Nicolás Maduro chama ajuda humanitária vamos ver, de show dos Estados Unidos, né? A crítica do Maduro. Enfim, a gente deixa essa notícia para uma outra oportunidade, que já falamos aqui no Gospel News de Venezuela e muito, né? Ok? Então deixe seu like, comente, e esse foi mais um Gospel News, e até a próxima.